Olá, olá! Pode colar na área. O seu podcast esportivo está no ar com as principais novidades do mundo do esporte, sempre trazendo uma personalidade, um personagem esportivo de Rio Preto e região. Com o nosso slogan, histórias de sonhos que se tornaram realidade. Você acabou de ver nosso vídeo institucional da Unirp, o Centro Universitário de Rio Preto, principal parceira do Pode Colar. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Conheça mais a respeito da Unirp. E também eu falo do Pode Colar, o seu podcast esportivo, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, QR Code na telinha para você apontar o seu celular e acompanhar todos os episódios que nós já tivemos por aqui, com Marininho Manella, Oscar Godoy, Doroteia, entre outros tantos nomes que passaram em nosso podcast. Então vá lá, se inscreva, curta, compartilhe com os amigos, faça a festa acompanhando os nossos episódios. Também as nossas redes sociais, o Instagram do Pode Colar, para você poder curtir, acompanhar, seguir. E lá você tem os nossos cortes, as publicações, as divulgações, um pouco do nosso trabalho. Ainda nas plataformas digitais Deezer, Spotify e o Amazon Music, para você também poder acompanhar o nosso conteúdo. Está todo disponível em todos os nossos episódios para você nas nossas plataformas de áudio digitais. E como todas as semanas, a gente traz um personagem, alguém muito importante do esporte de São José do Rio Preto e região. E hoje não é diferente. O meu grande companheiro, a gente se conhece já desde 2001, conhecemos lá no Rio Preto Esporte Clube, justamente no meu início de carreira. Ele também, acredito que estava iniciando naquela oportunidade, era estagiário lá do pessoal da preparação física do Rio Preto. Estou recebendo o hoje observador técnico Alex Rocha, que tem muita história para contar, muitos personagens e muitos jogadores que foram descobertos através do seu trabalho. Alex, um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Oi, Djalma, prazer é meu poder estar aqui com você. Mais uma vez, aí, agora nesse programa diferente, com certeza vai ser sucesso. Já tivemos outras oportunidades, em outros trabalhos seus e, prazer estar aqui, poder falar com você e falar um pouco de futebol, né? Agradecendo também especialmente aqui ao Cris, hoje acumulando funções, viu, Alex? Ele geralmente é só o editor do programa, mas hoje ele também está fazendo um trabalho aqui de cinegrafista. Um abraço para o Cristiano Abraão, nosso operador também, enfim, o faz tudo aqui da Unirp. O Thiago Serafim, que essa semana está de molho, né? Passou por uma cirurgia, ótima recuperação a ele. Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Também o William Castro, o nosso designer, ele que produziu esse álbum, que daqui a pouquinho também vai ser destaque aqui no Pode Colar. E a Vanusa Carvalho, a nossa social media. E você que trouxe hoje também dois parceiros aí, pode mandar um alôzinho para eles aí, Alex? Aqui minhas crias aqui, Lorena e Samuel, vieram acompanhar o pai aí nesse podcast aí. Então os dois vão acompanhar muita história bacana hoje do nosso querido Alex Rocha. Alex, como eu disse, em 2001 a gente se conheceu, eu iniciando lá a caminhada como repórter esportivo da extinta Rádio Metrópole, que para mim foi uma escola fantástica. Até brincava com o pessoal esses dias lá no Rio Pretão. Olha, entrava ao vivo do orelhão, chamava os jogadores para dar entrevista, ou então ligava no orelhão da rádio para o jogador vir falar com a gente. E você também fazendo um trabalho lá de assistente, né? Um estagiário na parte de educação física, conhecendo mais a respeito do preparo físico da equipe. Conta um pouco desse teu início aí, como é que você foi parar no Rio Preto, como que você teve essa oportunidade aí de iniciar? Então, Djalma, tipo assim, a maioria das pessoas que você vê que trabalham nesse ramo de futebol, começou sendo jogador de futebol, né? E eu não tive esse sucesso, né? Não tinha tanta qualidade assim. E para entrar, a gente teve que ir para a faculdade e fazer educação física. E ali no Rio Preto foi o primeiro trabalho. Eu ajudava o seu Arino no DERAC, né? Na base do DERAC, e aí o seu Arino fez a parceria com o Rio Preto e eu fui para lá. E comecei ali naquela época mesmo, 2001, naquela Copa Paulista. Isso, era Copa Coca-Cola na época, né? Eu tenho uma camisa até hoje. hoje. Todos os times tinham a mesma? Sim, era a mesma camisa, deram para todo mundo. Eu guardo a minha até hoje. Até as crianças falavam, pai, leva essas camisas. Eu tenho camisa pra caramba de jogador, de todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei. E ali, realmente, você falando aí, passa um filme. Eu lembro que você trabalhava, você, Paulo Porto. Isso. O saudoso Interfete. O Hitler. Eu lembro quando o Rio Preto, lembra aquela época que o Cido Torres, sim, o pessoal armou uma excursão para a Europa e os jogadores, foram alguns jogadores do Rio Preto,
E eu acompanhava ali no radinho todo dia, você direto, você às vezes do orelhão, Isso, passando as informações. A rádio era 6 horas o programa, ficava ali esperando para ouvir você. E eu estava ali também naquele começo de carreira, tomando esporro do Márcio Rossini. É verdade, era o Márcio. Eu também muito, viu? Nossa. Mas eu estava começando, literalmente juvenil. Né? Não, a gente era tudo juvenil, né? Eu lembro, eu cheguei no Márcio, porque eu, tipo assim, eu fazia estágio na base. Mas, pô, Márcio Rossini, você fala, cara, pô, zagueiro do Santos, zagueiro do Flamengo. Eu falei assim, meu, preciso aprender alguma coisa com esse cara. Já tinha subido com o Rio Preto, já 2 tinha anos subido, antes, né? Tinha moral, né, cara? Aí um dia eu cheguei nele, falei assim, Márcio, cara, eu queria fazer um estágio com você aí, queria assistir teu trabalho e tal. Ele falou assim, ó, se não me encheu as paciências. Aí ele pegou e falou assim, ó, você fica atrás do gol lá. Eu falei assim, tá bom, né? E os caras começavam a fazer chute a gol, eu virei gandula. Mas, cara, valeu a pena, você assistia, né? Você viu os treinos dele, aquela forma de liderar dele, né? Que na época era muito tradicional, né? Treinador linha dura e tudo mais. E tudo você vai pegando um pouco, né? Você vai olhando, você vai aprendendo. Mas ele era muito sistemático. Para mim, entrar no campo com a comissão técnica ali, começar a ficar perto, pô, demorou. Na época, o Vidotti. Isso, o Vidotti era assistente. O Vidotti dava mais moral. Aí, quando o Vidotti via que a coisa tá boa, ele fazia aquele meio campo, ele falava... O Vidotti, que é pai do goleiro, tá no Grêmio, no Flamengo, Paulo Vitor. Paulo Vitor. Olha, eu não sabia disso, filho Alex. Filho do Vidotti, cara, não sabia? Ah, que bacana. Filho Ó, do uma informação boa aqui pra gente, ó. Paulo Vitor, cara, filho do Vidotti. E aquela comissão técnica ainda tinha mestre França? Francinha, encontrei em Francinha, restaurante separado. Você me lembrou, é um personagem que eu vou convidar pra vir aqui. Cara, também, você tem que trazer o França. Ali tem história, hein? Ali tem história. Era o Francinho, o preparador físico de uma época, era o Djair Miranda, né? Depois veio outro Djair, que é o que estava aí esse ano. O Miranda era o moreninho, né? Isso, e o outro é o Ferreira, que é o que estava essa temporada. Ele sempre tinha... Aí depois veio, quando saiu o Vidotti, veio o Serginho Perini. Sim. Ficou de auxiliar do Márcio. Depois... Eu lembro que teve uns 2 ou 3 que passou, eu não me lembro o nome de todos agora ali, mas o Márcio acabou ficando alguns anos no Rio Preto, né? Sempre a coisa que voltava. Teve um ano que estava para ser rebaixado, aí trouxeram ele. Aí salvou num dos últimos jogos um gol do Garrinchinha. Nossa, eu lembro. E tinha aquela turma da base que a gente cresceu vendo ali, Kim, Rafael Aidar, Rafael Torres. Encontrei o Rafael Aidar esses dias lá em São Paulo, pra você ter noção. Sério? Aí eu falei, pô, você tá morando aqui? Não, tô em Macaubal. Ele é secretário de esportes, acho, de Macaubal, cara. Pô, um menino fantástico, menino do bem, menino que fez uma carreira legal, rodou vários clubes, né? Série B de brasileiro, Série C. E sempre fazendo aqueles golzinhos meio espírita dele. E Rafael, a turma, tem amizade até hoje, cara. O André, goleiro, às vezes eu vejo. Aquela turma toda a gente... Fumaça. Isso, Fumacinha. Os outros da cidade, o Valdeci, o Lelo. O Valdeci, Lelo, Erlon. Erlon. Aquela turma. Cara, a gente fez uma amizade legal ali. E continuei ali. Depois que em 2003, foi quando firmou a parceria com o Cido Torres na base, aí eu parei, deixei de fazer estágio, passei a trabalhar já no clube, já como funcionário, como preparador físico do Sub-15. Fizemos um campeonato paulista legal, aí tinha o Sub-17, né, que na época, no 15 comigo era o Galo, né? Ah, você era Galo. Treino sem bola? Você participou de algum? Como é que foi, Alex? O Galo já contou, mas agora eu quero a visão de uma outra pessoa que estava acompanhando. Cara, e eu não podia rir, né? Porque o Galo... E os jogadores? Como que era? Não, os caras sacaneavam. Na hora que chegava no vestiário, e o duro que ele fazia comemorar, cara. Também que é isso. Ele fazia um simulado, né? Para mentalizar a jogada, ele fazia o treino sem bola, o treino invisível, que a gente chamava. Mas ele era uma espécie de narrador para explicar para o jogador, passa aqui, corre ali, cobre aqui. Ele ficava, Batista, toca no Paulinho, Rosalito, toca no Nininho, toca no... Vai lá, aí cruza, passa um, e fazia toda a movimentação como se tivesse uma bola na jogada, mas não tinha. Entendi. Aí faz o gol, aí faz o gol. Não comemorou por quê? Aquele estilo fazer legal. É outro que eu tenho que trazer pra cá. O pessoal fala, mas você tem tanto personagem assim, Rio Preto? Tem, né, Alex? Tem muita gente boa pra poder passar por aqui. Talvez a garotada mais nova, hoje ouvindo a gente falar, também não saiba, né? Mas o Galo, que a gente comentou antes do programa aqui, pô, o cara é campeão de Copa São Paulo. Né? Copa São Paulo não, né? Campeonato de Aspirantes. Campeonato de Aspirantes, na época, não era Copa São Paulo.
Que era até mais difícil, porque de repente o time podia Muito colocar difícil. jogadores do time principal. Os caras chegavam na final, se tivesse jogadores no profissional que tivesse idade para jogar no Sub-23, não lembro se era Sub-21, 23, descia e jogava. Sim. O América foi campeão com o Guarani, com o Luizão, com né, eu acho que Adriano, aquela turma. Pitarelli. Pitarelli, não lembro se o Djalma estava, o Djalminha já estava, não sei se ele chegou depois. Mas assim, jogadores que brilharam no cenário do futebol brasileiro depois. E eu lembro até hoje, pô, Kleber Arado decidindo no Morumbi, pô, casa cheia. É porque depois quando o América chegou... Para quem não sabe, o jogo de fundo era a grande final entre Palmeiras e São Paulo, estádio dividido, né? Porque naquela época podia ter os torcedores dos dois times. Morumbi 100 mil pessoas então, no Morumbi, cara. Você tem noção do que é isso? O pessoal aqui de Rio Preto entrando, vendo aquilo. Cara, eu lembro do América chegando depois de ônibus. Eu sempre, na base, a gente jogava no Derac, eu jogava com o Rodrigo, né? O Rodrigo Arado, irmão do Kleber. E, cara, a gente tinha amizade garoto, assim, pô, aí você vê o Kleber, né? Que a gente via ele crescer. Fez aquela final dali, o Kleber acabou deslanchando na carreira. Ele decidiu aquele jogo. E o Galo era no barato. Eu lembro que eu fiz teste no América e ele me dispensou do América. Mas te falou alguma coisa? Não, peguei, fiquei uns 15 dias de teste lá, ele deu linha pra mim, né? E tipo assim, né, cara, aí eu passo o tempo, futebol, o mundo dá volta, cai no Rio Preto. Isso aí, como é que foi o reencontro? Ele lembrou ou não? Não, eu falei pra ele, né? Eu falei assim, ô Galo, eu tenho uma coisa pra te falar. A única coisa pra gente tá voltando agora, você me dispensou do América e você errou, cara. Imagino ele falando. Ele falou assim, ó, tanto que eu errei que você tá aqui. Preparador físico. Se você estivesse na seleção, você podia falar que você errou, mas você tá aqui, ó. Preparador físico meu agora, vamos trabalhar. Ô Alex, aquela época foi um período importante para o Rio Preto em termos de base, além da parceria com o seu Arino e o investimento do seu Cido Torres, porque até hoje os alojamentos existem e foi obra justamente que o seu Cido arregaçou as mangas, investiu muito no Rio Preto. Eu me recordo bem desse período, porque como você falou, acompanhava praticamente todo dia, estava lá no campo para acompanhar treino, ver o que acontecia. E esse período de obras literalmente revolucionou o Rio Preto. O Rio Preto não tinha base, né? E o Mirassol tinha um trabalho legal, o Carlos Roberto, o América com Facina, e o Rio Preto pegou um cara que na época era, tipo assim, referência em base, que era o seu Arino, trouxe para lá, só que não tinha um investimento, tinha uma qualidade técnica, mas acabava que os jogadores do seu Arino, cada um levava um, outro levava outro, não tinha continuidade, né? O Mirassol mesmo se beneficiou muito teve uma época que o seu Arino levou um time montado para o Mirassol, né? Aí chegou o Cido Torres e deu o suporte financeiro, que era o que faltava para o seu Arino. E começou ali um trabalho legal. O Cido, como você disse, reformou os alojamentos, cozinha, fez cozinha lá no fundo, no vestiário de cima, arrumou os vestiários lá de cima para a base. Até o alojamento profissional. Alojamento também, né? profissional. Eu lembro como era antes, depois eu vi depois. Ele investiu até a intenção aqui em cima, na sede, né? Na sede e no clube de campo, que depois o Rio Preto perdeu na justiça. Ele fez uma represa, fez um pesque pague. Ele estava montando uma estrutura para levar a base para lá. E aí depois houve um problema na justiça, né? Que o Preto acabou perdendo aquela área lá e o Cido perdeu muito dinheiro ali. Mas é um cara que eu encontro até hoje e, pô, a gente conversa, se abraça, tem um carinho, que a pessoa sempre muito correta, né? Ali com todos os funcionários da base. O irmão dele que veio, faleceu, o Toninho Gato. Nossa, eu me lembro do Toninho. O Toninho me ajudou a enrolar fio em Matão e um jogo que eu fui fazer. Pai do Rafael Torres, né? Que eu fui fazer um jogo a Copa Coca-Cola, que depois já começou a chamar Copa Paulista, e um dia chuvoso, uma sexta-feira à noite. Olha o Toninho Gato me ajudando lá a enrolar o fio por causa da chuva. Olha pra você ver. Aquele cara fantástico. E a humildade dele, dele. Simplicidade. E foi um trabalho assim, o Rio Preto, na época do Dalapri ali, deu muita sorte. Ele teve uns parceiros bacanas, né? Depois saiu o Cido, veio o Alessio. Sim, olha quanto o Alessio investiu também. Investiu bastante também e colheu alguns frutos, eu não sei se no final das contas aí se ganhou, se perdeu, mas fez um trabalho legal. Ele trouxe uma turma boa, trouxe o Diolei, trouxe o menino de Ulisses, trouxe uma galera de Votuporanga. O próprio Luciano Dias, né? Luciano Dias. Que ele fez da base depois do profissional. Luciano fez base, depois profissional e subiu, depois o time. Sim, foi treinador na 1.
Então, tipo assim, virou referência. O pessoal que trabalhou aqui é o Júlio. Isso, também. grande Julião. Tá sempre assistindo também o podcast. Julião, parceiro. E fez um trabalho legal. E eu lembro, tipo assim, que alguns jogadores saíram, né? E para você ver, né, já entrando no outro assunto. Infelizmente, futebol, né, ninguém tem bola de cristal. Mas naquela época eu não estava como funcionário, eu tinha saído, né? Eu saí junto com a turma do Cido Torres. Aí o Alessio veio, trouxe o pessoal dele, da confiança dele e tal. E eu passei ali a indicar alguns jogadores no clube. E eu levei para treinar o Luan. O Luan, o Giovani, o Romarinho já não. O Romarinho já era outro pessoal. Não, o Romarinho é 90, é anterior. Ah, entendi. Essa turma era 93. O Luan, o Giovani, o Luan Galdino e o Guilherme, zagueiro. Aí eu lembro que eu levei 4. Giovani, Luan Galdino, Guilherme e o Luan, que hoje está no Corinthians. E dos 4, eles escreveram 3 e não escreveram o Luan. Dos 4, eles não escreveram o Luan. Que aí depois, só o melhor jogador da América, depois no futuro. Meio dispensado? Como é que foi? Não, ele ficou ali, ele treinava. E ele era franzino, né? Ele era dos meninos que ele era mais franzino. E o pessoal ficava na dúvida, ele é habilidoso, mas pro sub-15 acho que ele não aguenta e coisa e tal. E eu insistia, eu falava, gente, tem qualidade, vai. E ele ia de bicicleta, cara, ele ia com os outros, treinou. Ele ficou o ano todo lá treinando, mas não escreveram. Entendi. Numa lista ali de 30 atletas, não escreveram o Luan. Ainda eu brinquei que eu tinha dúvida se pelo menos tinham feito a ficha dele de federação. Porque se tivesse, eu até na época alertei o Dalla Pri, eu falei assim, o Rio Preto tem uma futura negociação, o Rio Preto tem participação, se ele tivesse sido inscrito. Mas eu nem sei se o pessoal depois foi atrás ou não. Mas eu lembro assim, ele nunca nem foi pro banco. Entendi. E depois foi o jogador que acabou estourando. Já a gente vai falar muito disso. Agora, recordando ainda mais um pouquinho, o Alex, você teve todo esse papel na parte de preparação física, o observador de jogadores e tudo mais, só que eu quero saber de você o quanto e o que você aprendeu com o seu Arino, né? Porque em termos de observação, em termos de trazer jogadores e tudo mais, o quanto isso, de repente, não sei, né, se serviu até de parâmetro, de espelho, para você depois migrar para essa outra parte que você, inclusive, executa hoje, até para você contar uma parte dessa história, que, inclusive, a gente nunca conversou sobre esse assunto. Sim. Olha, eu comecei, foi o primeiro que me abriu a porta no Derac, né? Que era a escolinha dele, aí tinha o João Santos, o Kleber, que eram os treinadores. De tudo do seu Arino que eu guardo muito assim, cara, é que era um cara muito trabalhador, mas muito trabalhador. Era aquele cara que não se cansava, e outro assim, e obstinado por resultado, por formação. Na época, tipo assim, Rio Preto, não é que nem hoje, que tem várias escolinhas. Tal. Rio Preto era Derac, Palestra, Botafogo, o Monte Líbano, mas que era mais para sócio. Então, tipo assim, mas o seu Arino era referência no estado, né? Quando você ia, você falava do Derac, tinha um nome, tinha um know-how. Ele e o São Paulo, na época o seu Geraldo, que era o coordenador da base do São Paulo, adorava o seu Arino. Porque sabia que vinha qualidade. E essas coisas eu peguei para mim, sabe? De sempre montar time competitivo. Aí, tipo assim, ali eu vim pro Rio Preto, depois fiquei como preparador físico, aí depois fiquei como treinador. Assumi depois em 2008. Não. 2013, depois eu montei o Sub-15 lá, fui treinador do Sub-15 e tudo mais. Mas, tipo assim, chegou uma hora que para você ser treinador, você sabe que a carreira do treinador, você não pode ter destaca. Eu sou um cara muito ligado à família, muito ligado aos meus filhos e tal. E, tipo assim, para seguir carreira de treinador, você tem que estar livre para a oportunidade que aparecer, você tem que ir embora. Como diz o grande Mauro Vieira, é um caixeiro viajante. Você tá com a mala pronta aqui e semana que vem já tá em outro lugar. Outro dia, o Betão veio aqui, eu lembro até hoje, o Betão, na segunda passagem dele pela Jataiense, se eu não me engano, ele estava com o Rubens, acho que era aqui de Rio Preto, preparador físico. Aí não pôde ir, a gente conhecia do Rio Preto, e o Betão falou para mim, pô, vamos, quer ir? Eu acho que eu estava acabando a faculdade, coisa assim, cara. Eu falei assim, Betão, já tá aí. E, cara, eu nunca tive coragem de sair, de fazer, de encarar essa empreitada. Eu lembro, por exemplo, o Fabinho, que o irmão do Papita, que hoje está no Novo Horizontino, preparador do Novo Horizontino. Né? Pô, o Fabinho, cara, ainda outro dia falando com ele, corajoso, cara, a oportunidade surgiu, ele ia embora e rodou o Brasil. Hoje está aí um preparador físico
pô, renomado, já, né, trabalha em clubes bons. E eu nunca tive essa coragem de sair, e até hoje, cara, eu saio às vezes que a gente tem que fazer avaliação. Hoje a gente tem uma empresa, né, de agenciamento de atletas, e eu faço na empresa, minha parte é essa de a captação. Cara, eu saio às vezes para viajar 2, 3 dias, 5 dias. Se meus filhos ligar e pai e tal, eu choro no telefone, bicho. Porque acostumado a estar perto sempre, né? Sempre tá perto e tal. Então, acabou que eu abandonei a questão da área técnica. E isso aí você parou quando? Assim, você falou, não, agora realmente meu último trabalho como técnico foi no Sub-15 do Rio Preto. No Sub-15 do Rio Preto. Em 2009, nós começamos um trabalho no América, Sub-11. Eu coordenava a base e era treinador, né? E nós fizemos um trabalho muito bom. Até naquela época a gente foi no canal 16. A Claudina Seno, ela me manda lá uma gravação. Eu, você, o Igor Gomes e o outro menino era o filho dela. Rodrigo Rosa e o PH. Isso, o Pedro Henrique, é o filho dela. Isso. Aí, olha lá aqui, Djalma, olha essa gravação. Aí eu olhei. Eu tenho, cara, em casa. Aí eu olhei e falei, gente, mas é o Igor. Nem eu tinha noção que eu ia entrevistar. Tá o William Camargo também, que hoje tá na Europa. Então, ali, para mim, foi um divisor de águas, porque a gente fez um trabalho no Sub-11 fantástico. O PH era o goleiro, tinha Igor Gomes, tinha William Camargo, tinha Marildo, que hoje está no Náutico, Kendi, que era um jogador assim fantástico, atacante, Luca, Murilo, Juninho, tinha um... Barba, que hoje está no Novo Horizontino, pra você ter noção, daquele time 99. Era dessa sim, equipe? sim. Nossa, eu lembro daquele time. Eu fiz um jogo no Novo Horizontino no ano passado ainda, que ele foi o melhor em campo, no jogo contra o Mirassol. Eu trabalho com a gente hoje na nossa empresa. Você ter noção, daquela turma que é nascida em 99, 5 atletas, os 11 titulares, Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, 5 jogadores aqui vieram no profissional e de alto nível. Matheus Teixeira, goleiro do Bahia, Igor Gomes, São Paulo, William Camargo agora ele está na Bélgica, mas esteve no La Corunha, teve no tempo Espanha, né? Espanha, Liganês, o Barba, Novo Horizontino, o Amarildo, no Náutico, o Kendi, que também prometia sempre ser um jogador de alto nível, chegar em Série A, mas infelizmente teve 2, 3 lesões de joelho, ligamento, mas ainda está batalhando na Série A2, na Série A3, um jogador que ainda pode chegar, e assim, talvez esteja até esquecendo de alguns, mas assim, uma safra, cara, muito boa. E aquele trabalho me deu uma visibilidade. Nós chegamos em 3º lugar no Campeonato Paulista. No ano seguinte, nós repetimos a dose. Ficamos de novo entre os 4 melhores. Aí eu fui fazer um jogo em Santos, cara. E pegamos o Santos. Tipo assim, era uma pré-temporada que a gente estava fazendo. Aí eu fui fazer alguns amistosos. São Paulo, Santos, Palmeiras. Nós pegamos o Santos lá no CT deles e enfiamos 6 no Santos. Aí, cara, eu tava jogando nessa categoria, 99, 98. Ah, tá. Aí, cara, poxa, lá no Santos, no Rei Pelé, tem um tipo de uma torre lá, fica lá em cima, os caras ficam olhando lá de cima o jogo, os diretores. Eu fui lá no CT já, fui em 2010, lá em Jogos Abertos, eu fui com a delegação de Rio Preto, então conheci o CT lá. Então, bacana lá. Cara, mas assim, teve uma hora, um pai filmou, depois eu peguei, nós demos 40 e poucos toques na bola, sem o Santos relar na bola. Aí, cara, além dos jogadores, que eles queriam vários jogadores nossos, a diretoria desceu, o Balil, que hoje está em Portugal, que é um amigo que eu fiz no futebol até hoje, ele desceu e falou assim, pô, você encantou os caras, velho. Você encantou os caras. Espera aí que tá descendo um diretor para falar contigo. Aí, cara, desceu uns 3, 4 que estavam lá em cima, desceu, me cercaram e tal, e que trabalho é esse e tal. A gente vai te ligar, volta para Rio Preto, a gente vai te ligar e tal. E eu lembro até hoje, cara. Aí depois deu o quê? Uns 3, 4 dias, o Balil me ligou e falou assim, Alex, a questão aqui é o seguinte, o teu nome tá muito forte aqui, só que o pessoal falou se você tem experiência no futsal também. Porque eles tinham um trabalho no Santos, que fazia, você entrava no Sub-10 do futsal, ficava com a equipe, no Sub-11 você subia com aquela equipe de futsal pro campo. Mesmo, o primeiro Neymar jogou muito tempo. Neymar fez isso. O pessoal aqui conta que ele vinha jogar contra o Palestra. O Neymar, meu amigo, sim. Aí o pessoal pegou e falou assim, você tem essa experiência no futsal? Porque aí o que a gente fazia? A gente traria para você para o futsal, você ficaria 1 ano e subia com essa equipe montada para o primeiro ano de Sub-11. Aí eu peguei e falei assim, cara, muito tempo não trabalho com futsal e tal, mas... Aí ele falou assim, mas você viria? Eu falei assim, cara, vamos pensar, vamos estudar. E aí foi o que minha esposa engravidou da Lorena, dessa moça bonita que tá aí. E aquilo bate uma coisa, né? Você fala assim, puta, é o sonho que eu tenho da vida, né?
Pô, você trabalhar numa equipe grande, cara, é aquilo que você sempre sonhou. Por outro lado, minha mulher era concursada, né? O salário fixo em casa vinha do dela, o meu futebol, sempre aquela coisa variável, patrocínio e tudo mais. Aí você fala, pô, casei, agora minha filha vai nascer, eu vou embora e... Lá chegaram a te falar assim, quanto seria? Não, mas era salário de base, treinador de base era... E tipo assim, não chegaram me fazer a proposta, vem. Falaram, me sondaram, você viria para o salão? Aí eu peguei, fiquei de pensar, aí deu uns 3, 4 dias, eu conversei com a minha esposa, falei assim, cara, pô, a gente sonha a vida toda, ter filho, construir família. Na hora, minha esposa grávida, eu vou para lá, ela não pode ir comigo, porque era concursada. E depois que caiu lá, você sabe que para retornar para cá, você não ia ter uma rotina. Eu lembro, cara, que na época o Robson estava no Sub-11 e o Claudinei Oliveira no Sub-13. Aí depois aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei acompanhando. O Claudinei foi Sub-15, Sub-17, Sub-20, profissional. Depois saiu do Santos, passou a rodar. Hoje é um treinador renomado na Série B de brasileiro. Tá sempre aí rodando os clubes de Série B. Então eu falei, pô, mas se eu tivesse ido e tal. Mas não me arrependo de nada. Aí daquilo ali eu falei assim, pô, então pra que eu vou ficar de treinador se eu não tenho coragem de sair? Eu sou... É legal você contar feito isso. Então em casa. Foi aí deu o start, falando, então agora eu vou mudar a minha... Aí eu peguei, no próprio América já contratei uma outra pessoa, pus de treinador e eu fiquei ali fazendo a captação, trazendo os atletas e montando sempre equipes fortes. Então, voltando ao que você falou do seu Arino, né? O que eu peguei? Essa coisa de sempre ser muito competitivo, montar equipes sempre para chegar. Nunca fiquei, falei assim, eu vou entrar num campeonato para participar. Eu entrava sempre com aquela gana de ganhar e de fazer bons trabalhos. E, cara, eu pego hoje, às vezes as pessoas não acreditam. Ainda bem que tem as fotos, tem o Facebook. Daquela geração de 2009 até 2013, 2014, eu tenho hoje 7, 8 jogadores jogando Série A do brasileiro, cara. Série A do brasileiro. Você pode até me ajudar com os nomes aí, viu? Pode? Vamos lá. Matheus Teixeira, 99. Goleiro do Bahia. O ano passado fez vários jogos titular, depois acabou num jogo eu já vi lá. Você postando alguma coisa na rede social. Foi campeão da Copa Nordeste, pegou pênalti. Daqui, pô, do Laranjeiras. Não, então é legal você falar isso. Ali o jogador e de onde... daqui do Laranjeiras. O moleque treinava naquele campo de terra ali entre o Jardim Laranjeiras e onde... Como que é o nome dali, cara? Do lado direito da Mirassolândia, atrás da igreja ali. Não. Não é Dom Lafayette. Você sobe a Mirassolândia, na hora que passa a Basmar, do lado direito ali, atrás do lado direito ali. O moleque treinava no campo de terra. Quem me indicou ele? O Rodrigo. Depois ele passou a treinar com o Rodrigo no campo do Laranjeiro. Rodrigo Colete. Sim, grande Rodrigo. Alex, vem cá ver que tem um menino aqui. Peguei o Matheus Teixeira, começamos a trabalhar, menino grande já. Levamos ele para América e treinador de goleiro em cima. Aí um dia eu fui fazer um amistoso com o Palmeiras, ele fechou o gol. Fechou o gol. O Palmeiras, não, vem cá. Ficou no Palmeiras até no profissional. Chegou a ser terceiro goleiro, quarto goleiro. Mas aí não tinha oportunidade. E tinha uma época, estava, Jailson, antes do Jailson, Praz. Fernando Praz, E, Praz, Jailson e o Everton vindo para pegar espaço. E tinha um outro da base também, né? Que foi para Itália. Aí foi aí que o Matheus fixou, com o quarto goleiro. Aí, aí chegou lá, já... Ele falou, Alex, vai ser difícil. Aí acabou indo para o Bahia. Talvez me fale alguns nomes aqui. Reinaldo, hoje zagueiro do Cruzeiro, de Catanduva. Trouxe de Catanduva, quarto zagueiro, canhoto, um morenão. Eu trouxe para o América, jogava no meu Sub-13. Esse não chegou a jogar comigo no América, mas eu ia fazer minhas avaliações, fazer minhas peneiras. Eu vi jogando em Araçatuba. Trouxe para o Carlos Roberto Lima, que hoje meio do Ceará, destaque do brasileiro. Lima, hoje é Lima, né? Na época era Vinícius, né? eu conhecia por Vinícius, né? Aí depois lá no Grêmio ele virou Lima. E hoje no Ceará até estavam várias equipes atrás dele. Alan, volante do Atlético Mineiro. Nossa, esse... Ele era de onde, o Alan? Araçatuba. De lá também. Eu vi ele jogando na escolinha do América de Araçatuba, com o Elídio. Aí eu fui fazer uma avaliação num sábado de manhã, um canhotinho na lateral esquerda, ele era meio fortinho. Eu olhei assim, aí o pessoal falou assim, isso aí teve no São Paulo não aprovou, ficou aqui, tá aí parado. Lateral esquerdo na época. Aí eu peguei e falei pro Lídio, eu vou fazer um amistoso contra o Carlos Roberto, Mirassol. E eu vou te ligar, você vai me levar esse menino. Você vai levar os três. O Lima, o Alan e o André, que é um outro volante que ele tem, que, sim,
Naquela época, era o melhor dos três. Entendi. Era o que destacava mais. Alto, forte. Tá jogando, inclusive, até hoje. Ele é muito amigo do Alan. Vive na casa do Alan. Às vezes eles me ligam, tá em festa lá. Mó, gente boa. Aí, o que aconteceu? Trouxe os três. Fizemos um amistoso com o Carlos Roberto. Aí, na época, o Carlos Roberto tava lançando o Henrique de treinador, filho dele, e o Mário, lá no CT. Acabou o jogo, o Marião, que hoje tá no Goiás, meu amigo, o Henrique, não, Alex, esses três aí, e o Lucas Ferrugem, que hoje é o Lucas Cunha, zagueiro do Red Bull. Sim, titular. Sim. Red Bull. Tá era do Braga, de Portugal. Aí o Red Bull comprou ele, jogou agora os 4 últimos jogos do Red Bull, titular. Eu levei naquele amistoso Lima, Alan, Reinaldo e Lucas. Aí o Carlos gostou do Lima, gostou do Alan, gostou do Reinaldo e não gostou do Lucas. Não chamou tanta atenção o Lucas. Ele ficou com os 3 na época e depois o Lucas eu empreguei no Mirassol. Aí o Mirassol vendeu ele pro Deco, na época, por uma bala boa. Isso aí, por exemplo, só pra gente ter uma ideia, aí surgiu um investimento, Carlos Roberto, é tanto pelos jogadores. Sim, na época, tipo assim... E eles eram vinculados a algum lugar? Não, esses não, porque o Reinaldo ainda chegou a jogar comigo no América. Mas na época que eu fazia esses amistosos aí, eu não tava no América, vínculo, eu tava montando a equipe, né? Entendi. Então, tipo assim, aí o Reinaldo, o Carlos ficou com ele, aí depois falou assim, se eu vender, eu te dou uma gratificação. E acabou acertando. O Lima e o Alan, teve uma outra terceira pessoa que entrou na jogada, e no final acabou eu não levando nada. Entendi. Mas tem muito isso também no futebol. Muito. A maioria dos atletas que eu revelei, infelizmente... Que eu revelei não, né? Que eu participei da formação. Eu falo que eu revelei, aí você fala, pô, o professor... Teve 10 professores que deu aula pro cara, você revelou? Não, eu participei da formação. Legal de alguma forma. Tanto eu busquei, que nem no caso do Alan e do Lima. Alex, qual foi a tua participação? Simplesmente eu vi eles jogando em Araçatuba, trouxe, o Carlos Roberto pegou, dali foram. Um pro Grêmio, outro pro Inter, mas... então você não participou nada. Não, cara, se eu não tô lá em Araçatuba num domingo de manhã, não vou assistir um jogo e não trago essa oportunidade, não sei se teria acontecido. Ô Alex, é legal a gente explicar, daqui a pouco você vai continuar falando aí de outros talentos que você teve a oportunidade de trabalhar e tê-los por perto. Essa tua função hoje, a gente nota, o futebol mais do que nunca, ele vive da base, porque não é todo time que tem muito dinheiro para ficar investindo, não é todo time que é um Flamengo da vida, né, que compra o cara e paga não sei quanto. O Palmeiras mesmo criou essa filosofia, porque antigamente não revelava ninguém, aí mudaram, até você... tá mais por dentro que eu nesse sentido, estruturou todo esse departamento e tanto é que passou a revelar coisa que não existia até alguns anos atrás. E outros tantos times se estapiam por profissionais nesse sentido. Gostaria que você falasse da importância dessa pessoa, que tem uma função parecida com a sua ou a mesma função, para poder ou prestar esse serviço direto para o clube ou fazer esse papel que você faz aí de indicação, de encaminhar o atleta, enfim, como que é todo esse processo? Então, hoje esse profissional é um profissional muito requisitado e muito disputado no mercado, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos, o Marcão Pirassununga, trabalha no Palmeiras, o Tupã, que foi muito tempo de São Paulo, hoje está no Flamengo, o Leiva, que mora aqui em Rio Preto, que trabalha no Fluminense, alguns que eu poderia citar, quem mais aí, cara? Tem muitos. O Glauco, que é aqui de Ribeirão, Glauco Meia, para mim um dos melhores caras que faz essa função no interior de São Paulo, vários jogadores revelados. Faltam alguns nomes aqui, mas que agora não vem. Então, tipo assim, o Palmeiras se estruturou por quê? O Palmeiras trouxe um cara do Vitória que chama João Paulo Sampaio. Esse cara hoje é um dos grandes nomes da base. O São Paulo tem o Biasotto, que é um cara também, assim... O Flamengo tem o Luiz Carlos. O Santos roda. Tinha o Felipe Gil, que é um puta cara do Rio do Sul. Então, tipo assim, esses profissionais de gestão de base são muito procurados e os observadores. Sei. Eu nunca trabalhei fixo para algum clube, mas eu sempre fiz freelance. Para o São Paulo, muito para o São Paulo, para o Grêmio, para o Inter, para o Atlético Mineiro. Né? Tem o Adriano, que trabalhou no Atlético, que também é um outro nome na observação muito requisitado dos clubes grandes. O Júnior Chávere, que hoje assumiu a Ferroviária. Na época que eu indiquei o Luan para o Grêmio, era o Júnior Chávere, o coordenador. Então, tipo assim, o trabalho de captação, se você começar um trabalho de captação aqui em 2023, você vai começar a ver fruto lá para 2028, 2030. Então, o Palmeiras começou quietinho lá atrás. Quem comandava a base no Brasil era São Paulo. São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, esses três clubes aí, Santos.
Então, esses clubes tinham profissionais altamente qualificados e tinha, assim, além dos profissionais que trabalham para o clube, eles têm um leque de pessoas. Então, por exemplo, pintava um jogador aqui em Rio Preto. Alex, estão indicando esse menino aqui. E aí? Vai ver. Você conhece? Conheço, é assim, assim, assim. Você não conhece? Vai ver, vai assistir. Eu cansei de fazer freelance para São Paulo. São Paulo me pagar para ir para Jataí, Goiás, me pagar para ir para o Norte, Copa São Paulo, me passava 2, 3 sedes, eu tinha que assistir um jogo aqui, correr para São Carlos, assistir o outro, e fazer relatório de jogadores e fazer esse trabalho. Então, o Palmeiras hoje está colhendo um fruto que ele plantou há 5, 6 anos atrás com esse João Paulo Sampaio, que era um cara que fazia um trabalho no Vitória, foi lá, buscou esse cara. O São Paulo, depois que perdeu o seu Geraldo, que era a maior referência, talvez, de base do Brasil, ele foi para o Desportivo Brasil, depois veio a falecer, ficou um tempo com um trabalho meio capengando, e agora trouxe o Biasotto, que é um profissional, trabalhou no Grêmio, o Flamengo, tá caminhando, só que o São Paulo hoje não investe na base o tanto que investia antes. Mesmo com Cotia lá, mesmo não é com igual. Cotia, diminuiu o investimento. Isso até complica um pouco para o pessoal que trabalha no dia a dia lá. Por causa dessa questão que eles falam que o São Paulo tem muita dívida, então não financeira. consegue, mesmo vendendo jogador... Mas já não vende que nem antes, né? Eu também. Já não vende que nem antes. Então, hoje, você falou do Flamengo. O Flamengo não lança tanto no profissional, mas o Flamengo vendeu um centroavante agora da base. Tá vendendo ele mais novo vendeu agora, o Vinícius Júnior, vendeu o Paquetá, sem praticamente pisar no profissional. Renier. Esses caras, o Renier fez 3 jogos ou 4 com a camisa do Flamengo. Entendeu? Vinícius Júnior, quantos jogos ele fez? Não jogou meia temporada. Você acha que é o quê, Alex? Eles não estão esperando nem o jogador, digamos, criar uma identificação, já repassa para tentar comprar um outro pronto? É muita pressão de torcida, questão de título, cobrança? Exigência da torcida. A torcida não tem paciência. O Palmeiras. O próprio goleiro lá, que todo mundo falava bem dele, do Hugo. O Hugo teve algumas falhas, agora ninguém nem quer ver ele mais lá. Goleiro, ninguém quer ver. Foi campeão, se não me engano. Tem que ter paciência, porque o jovem oscila, cara. Sim. Em qualquer profissão ele oscila. Seja no futebol, seja numa empresa, seja no jornalismo. A maturidade vai vir com o tempo. Só que o futebol, a palavra tempo não existe. No futebol você tem que chegar pronto. Infelizmente é assim. Um grande atacante para mim, esse menino que surgiu do Palmeiras aí, que foi vendido para o Porto. O Verón. Todo mundo Gabriel falava Verón. que era Pelo amor de Deus. Melhor do mundo na posição Gabriel e tudo Verón. Mais. Cara, eu acho fantástico. Teve lesões, atrapalhou, tal, mas era um jogador fantástico. Não teve sequência no Palmeiras. Eu guardo uma frase do Robson, esse amigo meu que trabalhou no Santos, e do Balil. O Sub-15 do Santos, Sub-14, perdeu 2 decisões seguidas, uma delas para o Corinthians e outra para o Palmeiras, mandaram o Robson, desculpa citar o nome, embora... E chamaram ele na sala, então, você não ganhou título e tal, não sei o que. Ele pegou e falou assim, tudo bem, vocês estão me mandando embora, legal, beleza. Mas eu só queria lembrar uma coisa para vocês. O Neymar não ganhou nenhum título na base do Santos, tá? Olha! E é o caixa de vocês. E você vê, você lembra do Neymar na Copa São Paulo? Eu entrevistei ele. Que a gente não tem a tecnologia de hoje, celular e tudo mais, mas muita gente fala, não, eu entrevistei o Neymar. O Santos ficou na sede aqui em 2009. Eu lembro. Foi eliminado pelo Cruzeiro, que o Bernardo também fez aquele jogo, 2 gols. Eu sou zoado até hoje. Eu me entregando aqui, né? Eu tava fazendo relatório para São Paulo daquele jogo, Santos e Cruzeiro. Eu não sei se você lembra, mas se você puxar as imagens, o Neymar finalizou 2 na arquibancada. Ele não foi não vou bem. Lembrar agora de cabeça. Ele não foi bem no jogo. E eu no relatório, os caras falaram assim, o que você viu de destaque? Eu falei assim, destaque? Dudu. O Dudu também era do verdade, Dudu. E o Bernardo fez os 2 gols. Acabou com o jogo, rabiscando. O Bernardo fez o jogo. E o Santos tinha um atacante que chamava Denis. Um canhoto forte, alto. Eu falei assim, você quer que eu analise o jogo? Ou você quer que eu analise o que os caras falam lá, que o Neymar vai ser um fenômeno, o Alan Patrick, que eu já conhecia daqui, que tinha jogado no Iraque. O jogo, destaque, Dudu, Bernardo e Denis. Agora, o Neymar, mostra qualidade, mostra tudo, mas se você for analisar o jogo, ele não mostrou tudo. E o pessoal usou até hoje. Reprovou o Neymar, quer? Agora, o Alex, um outro detalhe importante para você explicar também. Qual a diferença desse teu trabalho específico? Você falou, olha, de repente o clube me contrata como freelancer, eu vou lá, acompanho determinado jogador um período, para as famosas peneiras, que era aquilo que até décadas passadas era o que imperava.
Não existe mais, né? Então, Assim, legal hoje você explicar essa diferença. é um ou outro. Peneira é todo mundo, cara. Você põe na rádio, ó, vai ter um peneirão aqui. Aí tem muita quantidade. Quanto mais quantidade, mais Você difícil já fica chegou a de você observar tirar. alguma ou não? Muito, E muito. como que funciona em tão pouco? O Wellington veio aqui, você até lembrou dele, que ele contou um pouco da história. Como que é observar alguém para tentar achar, inclusive, um talento no meio de tantos? É muito e difícil. de repente não é tal posição que você quer, você tá mirando mais zagueiro e só vê atacante, enfim, como que é Primeiro, isso? peneirão, campo aberto. Campo aberto, o jogador pega na bola 4, 5 vezes. Tem gente que critica o trabalho de futebol campo reduzido, né? É uma besteira, fala que não entende futebol. Porque se você jogasse, se essas peneiras fossem no minicampo 5 contra 5, você vê o moleque pegar 15, 20 vezes na bola. Você pega num peneirão, geralmente os campos de prefeitura, solta lá 11 para cada lado. Aí tem 1000 na arquibancada, tem vezes que ele põe até 13, 14, 15 para cada lado. O jogador pega 2, 3 vezes na bola. Então, às vezes, o que você vai fazendo? E o atleta muitas vezes quer fazer a jogada individual, né? Quer pegar, quer driblar todo mundo, quer e não tá errado, porque é o minuto que ele tem para mostrar alguma coisa. Então, o que você faz? Você vai e pinça, ó, esse aqui, eu vejo depois. Esse aqui, pega, eu vejo depois. Esse aqui, pega. Eu, geralmente, quando me chamam para prefeituras, para ver... Hoje eu faço trabalho, a gente tem uma empresa, né? VRF Sports, fazer o nosso jabazinho. Não, aqui. claro, pode fazer aí, então, a gente faz um trabalho assim, mas o que eu faço? Alex, dá para você vir aqui em tal cidade fazer uma avaliação? Eu falo assim, vou. Primeiro seleciona. Isso. Pega o melhor de cada escolinha e monta um jogo de cada idade. No máximo 2 jogos. Então, dá uma pré-selecionada. Aí eu vou lá ver. Porque, às vezes, o nível é muito fraco. Então, você acaba se enganando. O menino pega uma bola ali, dribla 4, 5, faz o gol. Mas e o nível daquele ali? De quem ele driblou. De quem ele driblou. Então, você fica sem parâmetro, entendeu? Entendi. Então, e assim vai, é uma escala. Eu vejo nesse nível, aí eu trago, eu vejo novamente, aí eu vejo... Aí, geralmente, hoje, quando eu preciso indicar um jogador para um clube grande, eu vou nessa avaliação, depois eu trago, eu tenho vários amigos que têm trabalhos bons aqui em Rio Preto, o Ícaro, o Rafael faz um trabalho no Urano, né? O Rodrigão também. O Rodrigo é um cara que, tipo assim, quando o Rodrigo me indica um jogador, porque é um cara que conhece, ele sabe do jeito que eu trabalho. O Rodrigo, um dia ele me ligou, Alex, isso ele já tinha me passado o Matheus, ele já tinha me passado o Popó, chegou a seleção brasileira. Aí eu levei pro Tanabi, indiquei o Popó no Inter. O Popó tava certo para ir pro Inter, aí uma outra pessoa entrou no caminho e levou ele pro Cruzeiro. Mas o Rodrigo que me indicou. O Rodrigo me indicou o Matheus, o Rodrigo me indicou o Popó. Aí um dia o Rodrigo me liga e fala assim, Alex, trouxe um moleque de Orindiúva aqui, você precisa ver. Eu falei assim, Rodrigo, mas quando? Ele falou assim, não, Alex, é sábado, você tem que vir para cá. Quando o cara conhece, você troca a tua agenda e você já vai lá. Eu cheguei lá, um moleque de 1,80 m, 14 anos, campo do Laranjeira, na época era muito ruim. Posição, o menino. Centroavante. O campo era muito ruim, a bola quicava, saía e tal. Rapaz, nesse campo o moleque guardou 3. Aí eu falei assim, Rodrigo, gostei, mas eu quero ver de novo. Não, então tá bom, semana que vem eu trago ele de novo, de Orindiúva. Falei, semana que vem eu vou. Eu fui de novo, o moleque guardou 2. Eu falei, Rodrigo, não precisa ver mais nada. Aí eu fui puxar o histórico, o menino já tinha estado no Cruzeiro quando era novo. Ah, tá. Não conseguiu ficar porque longe da família. Tem muito isso também. Aí ele falou assim, não adianta você mandar pra longe que não vai ficar, vai gastar dinheiro e não vai... Aí eu falei assim, será que no Novo Horizontino ele fica? Será que ele joga no Novo Horizontino? Aí chamei o pai, conversei, eu falei assim, não, pode marcar, eu levo, se ele não aguentar ficar, eu vou pra lá, eu busco. Resumindo a história, levei ele pro Novo Horizontino, liguei pro Marildo, que é meu parceiro, Novo Horizontino, Marildão, dá uma olhada no centroavante aqui. Aí eu mandei. Aprovou. Campeonato Paulista, 14 rodadas, 17 gols. Nossa. Aí o Flamengo... Isso em que ano? Nossa, ele agora tá com 18, 19. Ele é 2003. Então tá pra fazer... Vai fazer 20. Vai fazer 20. É o Renan Viana, Seleção Brasileira Sub-20. Hoje ele é o artilheiro do Atlético Paranaense, foi vice-artilheiro da Copa do Brasil, perdeu a artilharia na última rodada para aquele jogador do Fluminense que foi vendido pro Manchester City, Kennedy. Kennedy. Aí estava no Brasileirão, artilheiro também, 2 rodadas antes de acabar. Ele ficou vice-artilheiro do Copa do Brasil e brasileiro. Já está no profissional do Atlético Paranaense. Mas é o Novo Horizontino que negociou pra lá? Novo Horizontino vendeu. Olha. Vendeu, mandou pro Flamengo, no Flamengo ele não teve sequência, voltou e acertaram com o Atlético Paranaense. Então, tipo assim, tem uns caras que você sabe que são referências. Do mesmo jeito, por exemplo, o Rodrigo é referência para mim, eu sou referência para alguns clubes da capital. Entendi. No Inter, uma vez a gente estava
num campeonato, eu fui como observador nesse campeonato. Aí chegou lá, tava a comissão técnica, time grande e tudo. Aí eu tava passando, aí tava o pessoal da comissão técnica do Inter e eu conhecia os diretores da base, mas não conhecia o treinador. Aí uma pessoa foi lá e me apresentou o treinador, Carlos Leria, que é um cara fantástico, dá aula na CBF. Aí eu falei assim, ó, esse aqui é o Alex, lá de Rio Preto, interior de São Paulo, ele que manda o jogador aqui. Ele falou assim, tu que é o Alex? Aí eu falei assim, pô, sou eu, cara, sou eu, legal. Ele falou assim, Bart, aqui se o alojamento estiver lotado e tu ligar que tem que vir um jogador, eu tenho que me virar e mandar alguém embora, mas a vaga tem que abrir pra tu. Falou assim, eu falei assim, cara, sério? Ele falou assim, não, cara, se tu liga que tem um jogador, não importa quantos eu tenho no alojamento, eu tenho que me virar, liberar alguém e abrir a vaga que o teu jogador não pode esperar. Eles falam assim, então, tipo assim, uma coisa que claro, você fica feliz, te dá motivação, te dá motivação aquilo que você assim, faz, e é fruto de um trabalho. Sim. Ô, Alex, agora esse detalhe, o diferencial de quem tem essa sua função, de literalmente, no meio de tantos ou de determinado jogador que você observa, de falar, não, esse vai vingar, esse eu posso indicar, esse, sei lá, tem características, pelo menos dentro de campo, de alguém que possa ter sucesso. O pessoal brinca, né, muito no passado, o olhar clínico. Sim, Que tipo de característica o profissional que tem essa sua função precisa para, digamos, ter o mínimo de erro possível e o máximo de acerto? Djalma, primeira coisa, eu acho que é conhecer o mercado. Você tem que conhecer o mercado. Por exemplo, eu tenho um jogador que eu olho aqui e falo, puta, é bom. Tem isso, tem aquilo. Só que, cara, eu tô vendo ele dentro de Rio Preto. Eu tô vendo ele dentro de uma região. Aí eu mando ele no São Paulo, eu mando ele no Santos, eu mando ele no Inter, no Grêmio, no Flamengo. Ele não pega o melhor da cidade dele, da região dele. Ele vai disputar com os melhores do Brasil. Sim. Hoje, até com os melhores da América. Que você pega o São Paulo, eles estão trazendo muito jogador de 18 anos da América do Sul. Então, tipo assim, é um nível muito forte, muito forte. Então, primeiro passo, eu tenho que conhecer o que os caras têm lá. Senão nem teimo, cara. Eu não fico insistindo. Olha, vê. Que é que você falou, né? O pessoal também te enxerga de uma outra forma. É o Alex que indicou. Sim, então eu vejo o que tem lá. Não, dá para indicar? Cabe. Entendeu? Então você tem que conhecer. Eu vou no São Paulo, agora não, faz um tempo que eu não passo, mas geralmente eu ia, ficava uma semana. Eu vou assistir os jogos do Sub-20 do Corinthians, do Sub-15, do Sub-17. Eu vou assistir o Santos, eu vou assistir o Palmeiras. Que aí você também conhece o que tem do lado de lá. Hoje o Palmeiras. Dificilmente E as portas são abertas para esse tipo de... Sim, eu consigo, né? Nem sempre tanto. Mas se eu ligo num clube grande e falo assim, eu quero passar uma semana aí, eu sou bem recebido, sabe? Porque os caras sabem o que eu tô indo fazer ali, né? Então, tipo assim, o Palmeiras hoje, a dificuldade de indicar jogador no Palmeiras, no Flamengo. Os caras estão num nível, de base, assim, acima. Entendi. Como diz o Henrique, hoje é outro patamar. Estão com dinheiro, estão vendendo, estão ganhando título. Então, consequência de título, entra mais grana no caixa, patrocínio. Então, o nível está muito forte. Então, hoje, para indicar um jogador no Palmeiras e no Flamengo, por exemplo, mais você complicado. Tem que avaliar muito, né? Pra você não bater e voltar. Entendi. Ô, Alex, em uma outra questão, e essa ação de empresário, como que é? Depende do empresário também, cola em você, eu tenho um jogador X, você me ajuda aí a indicar para não sei aonde. Como que tá também esse mercado? Antes que eu não tinha minha empresa, hoje eu faço parte de uma empresa, nós temos um investidor, né, o Matheus Velani, aqui da Bionatos, de Rio Preto, né? O Dr. Neto, que é um advogado... então vocês já foram buscar um profissional em cada área para não ter que buscar nada fora. Nós somos em 3. Um investidor, o Matheus, que é um cara que também conhece futebol, jogou bola no Amador aqui e tudo. O Dr. Neto, que é um cara que no jurídico, ele fez pós-graduação em Portugal com os advogados do Real Madrid. Então a vida toda, eu tô pobre até hoje porque eu nunca tive um resguardo. Você contou quantos que passaram por muitos eu perdi por não ter uma estrutura. Se eu vender, eu vou lembrar de você. Aí você viu o cara lá e falou, pô, mas ele tava jogando não sei aonde e esqueceram de mim aqui em Rio Preto. É muito assim, sabe? Então, tipo assim, a gente montou a estrutura, o financeiro, o jurídico e eu que faço esse trabalho de captar e de indicar, entendeu? Então, cada um na sua área e cada um confia no que o outro faz. Então, a gente está em 3 anos trabalhando. Tivemos uma pandemia de 2 anos que o futebol praticamente parou. Hoje nós temos o Felipe Rissani no São Paulo, que é um lateral que cai muito dentro disso que a gente falou. Eu indico ele no São Paulo desde janeiro. Eu venho falando com o Biasotto, eu venho falando com o pessoal, e ele é um menino baixo. Ele deve ter 1,67, 1,68 de altura.
E eu venho falando e mandando um vídeo, o pessoal, Alex, mas é baixo, não quer, será que joga? Eu falei assim, gente, joga. É daqui da cidade? Daqui de Rio Preto. Filho do Marlon. Joga. Ah, Alex, vamos ver. Aí ele estava no profissional do Marília e não jogava, por ele ser do sub-17, subiu pro sub-20, ele não tinha minutagem. Aí o pessoal, pô, Alex, como você quer que traga o jogador sem jogar, cara? Eu preciso ver ele jogar, precisa ver jogar. E eu falando no Atlético Mineiro, eu falando com o Flamengo. Flamengo, o treinador, pô, Fábio Matias, estava no Flamengo sub-20, meu amigo, campeão de Copa São Paulo com o Inter, com o Flamengo, agora está no Red Bull, sub-23. Fomos para o Rio, jantamos com o Fábio gostou, chegou num diretor, o diretor, mas esse tamanho, o mercado dele vai ser difícil, segurou a contratação, não trouxe. E eu falando para os caras, aí veio Copa São Paulo caiu na chave do Marília. No jogo contra o Marília, o menino fez o gol. Como lateral, fez o gol. O juiz deu impedido lá, mas estava 5 metros assim atrás. Entendi. No dia seguinte, o diretor de São Paulo, Biasotto, me liga. Aí ele falou assim, Alex, teu lateral? Eu falei assim, é ele. É o mesmo. É ele, é o próprio. Eu falei assim, vou dar 1 ano de contrato para ele aqui. Oh. Aí ele falou assim, aí eles desamoram, né? Ele falou assim, vou dar 1 ano de contrato para ele aqui. Estreou quarta-feira passada, uma baita de uma partida, seguro, marcando, chegando na frente, titular da lateral direita do sub-20. Ô Alex, uma outra questão importante, dentro de todas essas funções, né, as posições, o futebol moderno, que hoje os técnicos, de repente, quer um atleta que faz diversas funções dentro de campo, para você observar e analisar tudo isso, que tipo de qualidade, não estou falando nem do extracampo, mas dentro de campo que esse atleta precisa possuir, ou digamos para zagueiro, ou para meia, ou para atacante, para você falar, não, esse vai se encaixar em determinado clube, porque cada clube também tem uma filosofia, um estilo de jogo, fala, o Santos é DNA ofensivo, o Corinthians é um time que marca mais para jogar de acordo com aquilo que a torcida quer, 1-0 feio já tá bom, aí o São Paulo é um outro estilo de jogo, o Palmeiras outro, enfim, como que é também esse teu trabalho para observar esse atleta e saber aonde você vai indicar lá na frente? Ô, Djalma, o futebol, assim, você acompanha, você é um profissional gabaritado do meio, você vê que o futebol mudou, né? Muito. O futebol mudou e muito. A parte física hoje, ela sobressai a parte técnica. Então, você pega aí há 10, 12 anos atrás, você via aquele meio habilidoso, que mata no peito, põe no chão. Estilo Ganso. Dá uma canela Ganso, dá um chapéu. Acabou, não existe mais, não joga mais. Paulo Henrique Ganso, que eu sou fã, foi ressuscitado pelo Fernando Diniz. Que ele fez algo diferente que todo mundo fez. Todo mundo queria que o Ganso se aproximasse das jogadas. O Muricy cansou de falar, ele tem que pisar na área. Ele tem que chegar para receber do lateral. O Diniz fez diferente. Ele fez o time se aproximar do Ganso. E hoje ele virou um maestro do meio campo. O Diniz implantou um sistema que o Ganso renasceu para o futebol, para ele poder jogar. Vou dizer outro exemplo, um Lucas Lima, né, que praticamente... Porém, esse futebol não existe mais. Hoje, você pega um jogador, às vezes, menos técnico, mais intenso. A palavra do futebol hoje se resume intensidade. O jogador tem que ser intenso o tempo todo. Nós temos o exemplo aqui de Rio Preto, de Igor Gomes. Tem muito cara que me critica e fala, porque eu sou um defensor aberto do futebol dele. Mas o Igor não faz gol. Mas o Igor não sei o quê. O Igor não sei o quê. Eu falo assim, cara, você viu que na Libertadores, com 97 minutos de jogo, o cara estava indo para cruzar, o Igor estava dando um carrinho lá atrás. Será que passou Cuca, passou Rogério, passou o Crespo, passou Diniz, Dorival Júnior, o Dorival sou amigo, pode dizer Dorival Júnior, falo com ele às vezes. O Dorival foi o primeiro a me dar um toque. Quando o Igor estava no sub-17, o Dorival viu ele jogar e subiu. Aí eu liguei e falei assim, e aí, você puxou meu... Porque eu não falo, né? Eu não uso, porque eu tenho um contato com o cara, querer forçar o jogador. Entendi. Aí eu só falei, você puxou o menino para treinar aí. Ele falou assim, poxa, puxei e fiquei encantado. O jogador está em todo lado do campo. Então, tipo assim, esse jogador, Gabriel Sara, que saiu de São Paulo, foi para a Inglaterra, esses jogadores que são intensos, que participam da transição defensiva, participam da transição ofensiva, que se precisar jogar pelo lado ele joga, se precisar vir por dentro ele joga, precisa chegar na frente. Esse jogador... Você também observa desde... Esse é o principal hoje. Você pegar um zagueiro, que antes a gente tinha muito aquela coisa, aquele jogador forte. Você pegar um zagueiro forte hoje, que não consegue fazer um lançamento, que não consegue quebrar uma linha,
Ele pode ser muito bom no desarme, mas eu não vou ter mercado para ele. Hoje, todos os treinadores exigem que o goleiro saiba jogar. Sim, agora até sobrou pro goleiro mesmo. Sobrou pro Agora, goleiro. quer dizer, algum tempo. Então, se você pegar um zagueiro que não sabe jogar, ele pode até na base chegar, pega um treinador que tá louco para ganhar campeonato, põe ele no sub-15, ele vai destacar. Na hora que a coisa apertar, que precisa dele jogar, ele não vai conseguir jogar. Hoje tem muito sistema de marcação-pressão, né? Se o zagueiro for aquele que só quebra para alguém correr, esquece. Porque os caras hoje marcam pressão no tiro de meta, marca a saída de bola lá em cima. Então tem que ter recurso. Hoje o zagueiro tem que ter recurso. O lateral, ele tem que saber marcar o lado dele, ele tem que saber construir o jogo por dentro. Você viu o Daniel Alves quando estava no São Paulo na lateral? Os caras faziam o zagueiro abrir na lateral, o Daniel vinha por dentro. Por quê o Daniel vinha por dentro? Porque ele tem qualidade para construir o jogo. Você vê o Fagner no Corinthians construindo o jogo por dentro. Você vê por que o Rodinei não foi para a Copa. Eu vi a entrevista do Tite. Todo mundo, o Rodinei arrebentando o Flamengo. Sim, campeão. Toda bola do campeão, ataque era ele lá na força, corredor, passagem, explosão. O Tite, porque ele não constrói. Ele é muito bom no corredor. Só que se você marca um time, você pega um time para jogar, principalmente os europeus aí que são uma tática, um sistema defensivo extraordinário. Você fecha as linhas, você fecha os corredores, você mata um Rodinei. Entendi. Ele vai passar onde? Se ele não tiver qualidade para entrar por dentro, se ele não se reinventar, ele não vai. Então, tudo isso hoje a gente olha na base. Quando eu vou indicar um jogador para o clube, eu já dou mastigado. Aí assim. Legal. Esse é o famoso relatório que você estava me dizendo lá. O famoso relatório. Eu passo a característica do jogador. Entendeu? E você tem que ser muito sincero, muito aberto. Que nem eu, por exemplo, quando o Flamengo me perguntou do Rissani, né, do Felipe Rissani, que hoje está no São Paulo. Alex, eu gosto de cara forte para linha de 4. Eu falei assim, esquece. Não é. 1,67, 1,68. Sim. Aí eu vou forçar porque é jogador da minha empresa. Léo. Não, é esse o perfil que você quer? Você quer um cara forte para linha de 4 que você vai vender para a Europa lá para ser... Porque na Europa muitos times jogam com a linha dura, né? Usa até zagueiro, às vezes como lateral direito. Joga de zagueiro, isso, a gente isso vê, assim, eu falei assim, não é esse o perfil. O cara hoje tá de lateral, tá de zagueiro. Isso, Militão. Sim. Militão é um exemplo disso, entendeu? Chamada linha dura. Não é. Agora, você precisa de um lateral que sabe entrar por dentro, um lateral que bate bem na bola, um lateral que não é um exímio marcador, mas que você pode trabalhar ele aprender a marcar melhor, chega na frente bem, chega com a batida boa. É esse, pode levar. Então... Bom, agora uma outra pergunta. O Cris tá aqui, balançando a cabecinha, que ele já fez muito DVD por aí para empresário. Nossa. Isso não existe mais? Isso aí existe. Ainda existe? Existe, mas assim... ninguém contrata talvez, mais só para DVD. Ou talvez isso existe acompanhado do teu relatório. Acompanhado do relatório e acompanhado... Porque DVD, cara, é só os melhores momentos, né? Só os acertos, né? E hoje o DVD existe, é importante porque o cara tem uma noção. Só que aí o que acontece? Ele te manda um observador dele ou manda alguém da confiança, ó, dá uma olhada em loco. Vê 3, 4 partidas desse jogador. Porque uma coisa que eu sempre falei, mas a gente o DVD engana. E outra, vamos supor, eu sempre falei isso, mas às vezes a gente... mas como assim? Eu vi o Jorge Jesus no Bem Amigos e o Jorge Jesus falou uma coisa. Ele falou assim, que eu falava, 95% de uma partida de futebol, você joga sem a bola. É sem a bola que você joga. Então o treinamento do Galo, tô voltando no tempo, o treinamento do Galo. Por que ele fala que é o sem a bola? É o posicionamento. Quando você tá sem a bola, você às vezes não rela nela, mas um espaço que você fecha, você impede que alguém entre por ali. Você tá entendendo? Você fica com a bola durante o jogo, dá uma grande partida, 1 minuto e pouco, com a bola no pé. Então, cara, você tem que... E no DVD não mostra isso. No DVD não mostra isso. O DVD mostra só o momento que você está com a bola criando alguma situação. E o contexto do jogo geral. Se você falhou e a parte tática. Se você falou na cobertura. Se você acompanha, que nem, por exemplo, hoje. Nós não temos nenhum Romário no Brasil hoje que algum treinador fala assim, ó, fica aqui que você vai resolver. Não existe mais jogador. O 9, o centroavante, ele tem que marcar ali o primeiro volante dos caras, ele tem que marcar a saída de um zagueiro, ele tem que dar abafa, ele tem que... Muita gente criticava lá o Gabriel Jesus, né? Última coisa praticamente que ele fazia era ser atacante, porque ele praticamente mais marcava do que... Mas hoje é assim, hoje é assim, infelizmente. O futebol é um negócio, é um mercado. Eu posso gostar, por exemplo, que nem eu falo, eu sou um cara...
Se eu fosse um treinador de futebol e tivesse um Ganso no meu time, eu ia fazer que nem o Diniz. Eu ia armar um jeito, mas ele tinha que jogar. Porque ele é gênio. Mas lá fora não pensam assim. Ele que tem que se adequar ao time, não o time se adequar a ele. Ele foi pro Sevilha, cara. Sim, não teve sequência. Acho que emprestado, não jogou. E assim, foram vários. Por exemplo, um cara que eu considero gênio, que jogou, aí os caras, pô, como um Alex não jogou uma Copa do Mundo? O cara era gênio, cara. Verdade. Por quê? Porque ele, sem a bola, ele não cumpria funções que já, na época, começaram a ser exigidas. Um 10 que tem que marcar, entendeu? Então, tem essas coisas. Então, hoje, quando eu olho, eu já tenho que olhar se um zagueiro, se o goleiro sabe jogar com os pés. Ou então, eu já falo pro clube, ó, é muito bom, mas com o pé você vai ter que trabalhar ele aí. Eu já tenho que passar todas as informações. E você, tipo assim, cara, às vezes você perde amigo. Tem amigo que tem filho que joga. Tem essa parte que eu ia falar, né? Acabou. Eu ia até perguntar pra você o que era ou é pior, se é o empresário ou o pai. O pai. O empresário, cara, o pessoal fala, cara, o empresário só ganha dinheiro se o jogador ganhar, cara. Não tem outro jeito de eu ganhar dinheiro ou a minha empresa se o jogador não ganhar. Eu sou remunerado em cima daquilo que o jogador produz. Então, claro, às vezes quando você vai com embate pro clube, você tem que defender o lado do seu atleta, pedir um salário melhor, uma remuneração, um prêmio, tal. Mas eu só ganho dinheiro em minha empresa se o jogador estourar. Uhum. Então, agora pai é fogo. O pai, ele força, ele quer. Cara, eu tenho uns aqui que é meia-noite, os caras, mas olha esse lance que meu garoto fez e manda o vídeo. Às vezes eu tô em casa assistindo um filme, alguma coisa com as crianças. Não, mas olha isso aí, cara. Nossa. E assim, nada. E, cara, eu não engano meu filho, cara. Não iludo meu filho, eu vou iludir o filho dos outros. Tem essa questão. Eu sou muito, cara, assim, amigo. Você tem condição, paga uma escola boa pra ele. Ô, Alex, é aquilo que eu falei aqui, a história de sonho que se torna realidade. Muitos desses atletas, desses garotos, eles chegam aí com um sonho. Falam, o Alex vai me olhar, de repente vai me indicar. Então o cara tem um sonho, como você teve, eu tive, mas a gente já sabe que não ia virar nessa, vamos criar uma outra alternativa. E essas pessoas também têm esses sonhos, né? Tem. Então você trabalha com a mente dessa criança. Sim, cara. Cara, às vezes eu chego em lugar... você passa por situações absurdas. Eu já tive caso de... deixar de falar, mas de mãe se insinuar para querer levar uma vantagem. Olha só. Uma vez eu cheguei no Natalone, rapaz, e na época, foi muito nessa época do América, assim, né? Tava bombando, nosso trabalho na cidade, assim, aparecendo e tudo. De pessoa chegar e você é o Alex, o que olha para São Paulo e tal, vem com conversinha mole. Sei. E meu filho é aquele loirinho ali. Desse tipo, cara, chegar a esse ponto. Olha, que incrível. Então, tipo assim, hoje a gente, por exemplo, meu filho joga o dentinho lá no Monte Líbano, né? A gente acompanha e sai bons meninos dali, mas assim, se eu for parar, não, vem cá, vê o menino ali, vê o outro. Aí você vai lá, você não tem perfil nenhum de atleta, às vezes, mas os pais muitas vezes querem forçar uma situação que não existe. E tipo assim, eu não posso cair nessa, né? Eu não posso, é uma armadilha, né? Em todos, financeira. Eu já tive caso de me ligar, uma vez um cara do Sul, cara, o cara tem container de navio em Santos. Você tem noção, bilionário. O cara, ele não teve coragem de me ligar direto. Ele pôs um amigo meu que trabalha num clube grande. Entendi. E falou assim, fala pra ele que se ele conseguir pôr o menino 6 meses no Corinthians, eu dou um X pra ele. Eu falei assim, rapaz. E tem clube, assim, que você sabe que tem uns caras lá dentro, às vezes, que faz essa situação. Sabe que o menino não vai virar nada, mas deixa lá um tempo pra cá. Cara, eu falei pra esse meu amigo, falei assim, cara, você tem noção do quanto que eu ralei pra hoje ter um respeito no clube? Você tem noção do tanto que eu ralei? Nós estamos aqui, você conhece a minha história, nós começamos juntos, trabalhando, você na tua área, eu na minha. Se um dia eu fizer alguma coisa desse tipo, ou cair, ou meu nome se envolver em qualquer situação dessa, acabou, cara. Acabou todo um respeito que você criou, toda uma história que você criou de uma vida. E fora o menino, de repente, aí vai lá, fica só 6 meses, é dispensado, não vai pra lugar nenhum. Ilusão. Acaba ficando até mais... né? Ilusão, cara, ilusão. Eu falo, meu filho brinca de futebol, gosta, ama futebol, e eu sempre, é uma coisa que eu falo pra ele, filhão, estudar,
vai estudar. Ah, pai, mas eu quero, eu tenho vontade de jogar, tal. Eu falei, não, filho, vai estudar. Você tem outros talentos muito Claro, bons. Futebol é um esporte. Quero que você jogue. Vou te levar para você disputar campeonato. Vou te levar na escolinha. Vou estimular, porque o futebol é muito importante na formação, né? Também, você aprender com as vitórias, com as derrotas, com o convívio, o teu emocional e tudo mais. Assim, eu não iludo ele, eu vou iludir outro. Ô, Alex, você tocou num outro ponto muito importante. Por exemplo, o teu menino tem quanto? 10? 10 aninhos. 10 aninhos. E aí, eu vou entrar agora na parte também do Luan, que o Luan, o pessoal fala, ele começou mais tarde, o pessoal viu praticamente com 18. Tem uma idade para, de repente, você já conhecer ou reconhecer um talento, digamos aí no teu filho, uma idade de 10 anos, ou alguém que surge mais tarde, assim, com 18, ou não tem base? É mais difícil. É isso que eu quero que você explique pra gente. O caso do Luan, o caso daquele Zé Carlos, que disputou a Copa do Mundo de 94, que era feirante, o Edson. São assim, fora da realidade. Fora da realidade. Agora, tua opinião, por que ninguém via nada antes ou o cara que despontou realmente muito tarde? Futebol tem muito do momento, né, John? Muito do momento de você cair num clube, de você se encaixar num clube e teu futebol crescer. Que, por exemplo, o Luan, né? O Luan sempre foi muito bom no futsal. Você conheceu ele como? Quando eu saí do Rio Preto, eu comecei trabalhar num projeto social que a minha igreja sempre investia. A Missão Atos, né? Eu sou da Missão Atos. E a igreja tinha um projeto social que chamava Missão Resgate, que pegava garoto de rua, pegava garoto em situação de vulnerabilidade e tudo mais. E ali eu comecei a montar um projeto social e minha área do futebol. Me contrataram para fazer o futebol. Aí o Luan é do meu bairro, é de São Jorge. E eu morava em frente à escola. Eu vi ele na quadra brincando, sempre chamou atenção. Aí quando eu peguei esse projeto social, aí tipo assim, eu tinha saído do Derac, eu tinha saído do Rio Preto, eu tinha que mostrar para esses caras que eu tinha alguma coisa, que eu sabia trabalhar, que eu tinha que fazer algo. E ali, aí você falou do seu Arino, né? Pra gente era uma referência. Eu preciso bater de frente com o Derac, eu preciso bater de frente com palestra, com Montelibro. Para ser respeitado, eu tenho que... E começamos a fazer um trabalho social bacana. E o Luan veio nessa leva. Veio o Luan, veio o Giovanni, que hoje cuida das coisas do Luan aqui, da escolinha da L7. Veio o Guilherme, Pedrinho, que era fantástico, um atacante que, tipo assim... prometia muito. Eu achava ele mais, na época, numa cidade mais completa, até que o Luan. E todos eles são de idade tudo na turma 93. Ah, tá. 93, 92, né? Que hoje fez 30 anos agora. Fez 30 anos agora. Então, aí, cara, nós montamos um time de futsal e batemos na final o Automóvel Clube, do Julinho. O grande Julinho também. O treinador era o Coruja, né? Ali, cara, Automóvel Clube no futsal, né? Referência, né? E aí... Ficamos na final, aí fomos para a Copa AME, aí ganhamos na Copa AME, ganhamos acho que umas 2 ou 3 Copa AME com aquela turma, e dali o Luan surgiu, só que aí quando eu levei ele para o Rio Preto, isso era com ele, tinha 13 anos, no Sub-13, ele ficou comigo dos 12 até os 15, mais ou menos. Aí quando eu levei ele para o Rio Preto, que ele não jogou, eu achei que ele deu uma desanimada, e aí ele parou com o futebol de campo. Aí ele foi jogar futsal com o Ademir, que é outro cara referência em Rio Preto, no futsal hoje. Foi com o Ademir ajudou muito ele, né? Teve uma época até que ele jogava futsal ou ele ia trabalhar, e o Ademir conseguiu uma bolsa, o Lopinho até comentou isso aqui também no programa, acho que o Lopinho deu uma força, o pessoal do Marinho na época, conseguiram uma bolsa para ele jogar futsal. Então ele ganhava um auxílio atleta e ele continuou no futsal. Com 18 anos, na Copa São Paulo, que tava aquele pessoal do Dimas, isso. Dimas, que veio isso foi antes que ele passou pelo Tanabi ou foi depois? Que ele montou o ataque com o Túlio. Com o Túlio. Então, um ano antes, o Ademir, junto com o pessoal da Várzea, eu acho que o Elitinho, turma, indicaram ele pro Irineu, isso. Lá no Tanabi. Aí ele foi... isso foi antes do América. Foi antes do América. Aí ele foi bem, cara. E até eu falei, caracas, velho, o Luan no campo voltou bem. Aí eu ia... assistir os jogos lá, fazendo dupla com o Túlio. Túlio Maravilha. Que o Túlio deu uma entrevista, perguntou, mas no Tanabi lá, ele comentou, lá eu joguei, o Luan jogou comigo, né? Luan que hoje tá no Grêmio ainda. Luan que tá no Grêmio. Ali, cara, o Luan renasceu pro futebol de campo. Aí ele veio pro América, aí tava o Dimas, tava o Carlinho, que era o coordenador, e o Carlinho era muito meu amigo. E eu falei, Carlinho, tem um menino no Tanabi, vocês precisam olhar e tal. Aí eu trouxe ele
para fazer teste. Aí eu indiquei, né, falando, e o treinador era o Afrânio, que começou o trabalho. E o Afrânio era um dos treinadores do Rio Preto, que não quis o Luan no Rio Preto. Nossa, olha como é coisa, né? Aí eu falei assim, deu ruim, né? Deu ruim. Aí um dia, num treino contra o profissional, o Luan fez 2 gols no profissional lá, aí tava o Dimas, né, tava esse Carlinhos, o cara falou assim, não, vai escrever o menino aí. Aí nisso depois, acho que o Afrânio acabou saindo, veio um menino que era de Catanduva, fugiu o nome dele, o treinador, e o Luan foi ganhando espaço dele, fez uma Copa São Paulo maravilhosa e virou o que virou. Aí foi pro Grêmio, né? Grêmio, melhor da América. E duro que eu tinha falado do Luan no São Paulo, eu tinha falado do Luan no Santos, eu tinha falado do Luan no Inter. Antes do Luan vir pro América, nesse período de espaço entre Tanabi e América, eu liguei no Inter e eu tinha muita moral lá, né? Eu te falei, tinha muito contato, e os caras falaram assim, Alex, vamos trazer. E quem era o treinador do Sub-20 do Inter? O Ortiz, o pai do Léo Ortiz. E o Ortiz, a vida dele foi feita no futsal. E eu ainda falei assim, Ortiz, eu vou te mandar um salonista que está fazendo a transição para o campo. Se você tiver paciência, vai. Aí marcou para o Luan aí, mas ele tinha que escrever na Copa São Paulo, ele acabou vindo para o América e depois o destino dele foi para o Grêmio. Agora, você conhecendo ele muito bem, na realidade, o que aconteceu com o Luan? O que acontece, né? Principalmente porque essas últimas temporadas que ele não consegue jogar e teve até uma pequena, né, passagem relâmpago pelo Santos. Djalma, eu acho que essa pergunta é de milhões, né? Imagina quanta gente pergunta isso. Não digo não só para você, né, mas para as pessoas que estão no Essa pergunta eu falo para você. Hoje a gente não tem a proximidade, não tem a mesma intimidade que tinha quando ele era uma criança. Agora, opinião minha, vai naquilo que eu falei há pouco tempo lá atrás. Você criou um Grêmio ali, um time todo encaixado, um time todo pronto, um time com um Jeromel no auge. Era um Arthur Copa do também Mundo, aparecendo de um jeito incrível. Um time, o próprio menino lateral direito que veio pro Corinthians depois, Edilson. Isso. Edilson. Barcos, Juliano. Teve uma época com o Zé Roberto, Everton, Cebolinha. Cara, é um time que encaixou, um time que deu certo. E ele, dentro daquele time, com as suas características, jogador leve, jogador de habilidade, ele soube aproveitar bem a oportunidade e virou o que virou. Ele chegou num Corinthians, na minha opinião, para ser o cara. Você viu a camisa do Marcelinho. Não sou dono da verdade, mas ele chegou num Corinthians, naquele momento, com um time desmontado, com um time em reconstrução. Então, mandou embora Ralf, Jadson. Era uma transição totalmente diferente. Ele não chegou num time pronto. Ele começou a jogar naquele time. Naquele jogo contra o Guarani, que o Corinthians foi eliminado da Libertadores, que ele fez um gol de fora da área de esquerda, eu estava lá. Eu estava assistindo, ele jogou um partidaço. Mas se esperava que ele viesse salvador da pátria. E não era esse o contexto do time. Entendi. Aí, tipo assim, e ficaram insistindo, que ele tinha que ser o cara do time. Não foi. Depois, quando o Corinthians trouxe o Willian, trouxe Renato Augusto, trouxe Juliano, agora com esse menino que eu considero um grande centroavante, o Alberto, Roger Guedes, ele não teve mais oportunidade. E uma coisa que, infelizmente, no futebol pesa muito é quanto o cara ganha. Você vê que toda hora fala Se o Luan viesse pro Corinthians ganhando 50 mil reais por mês, ele estava jogando. Não tinha esse peso. Não tinha essa coisa, mas o cara ganha X por mês, ele tem que resolver, ele tem que aquilo. Cara, infelizmente não é assim. Mas não é assim. Um detalhe, Alex, é que o Fernando, o técnico atual, o último período que o Luan começou, teve o Mancini, né, que conseguiu achar um meio lá que ele jogou, mas o Fernando deu algumas oportunidades naquele período dele de interino, e o Luan até fez vários gols, e hoje é o Fernando de novo, e não encaixou mais para utilizar ele. Tipo assim, é um assunto que eu não estou por dentro, pouquíssimas vezes que eu falo a gente com tá na ele, base da suposição eu não entro nisso. A única coisa que eu faço é mandar uma mensagem, força aí, levanta a cabeça, você sabe jogar. Então, tipo assim, mas eu acredito que hoje, dentro de um Corinthians com um sistema de jogo, com atletas experientes, se ele tiver uma sequência, eu acho que ele responde. Eu acredito que ele responde. O Juliano até deu uma entrevista há pouco tempo atrás, né, que é a pessoa que mais próxima dele, que conversa muito. Sim, eu acho que ele responde. Eu acredito que ele tem condição para isso, de responder. Ninguém esquece, cara, ninguém desaprende, né? Agora, você precisa de uma estrutura, você precisa de um contexto. O time tem que ter um contexto para você se encaixar dentro dele e ser importante, como ele foi no Grêmio.
entendeu? Quando ele subiu no Grêmio, ele era um jogador da base. Então, qualquer coisa que ele fizesse diferente ia chamar a atenção. Hoje ele é o Luan, melhor da América e tudo mais. Você acha que isso pesou muito para ele também? Pesa e até a questão campeão olímpico, né? No outro ano aí o melhor da América, e ficou naquela. Eu lembro 2018, ele era um dos nomes. Será que o Luan vai ser convocado? Será que não? Para mim, não é porque, você foi treinador do Luan, você participou da carreira dele. Mas para mim foi a grande injustiça da Copa. Aquela época ele estava muito assim cotado. Você pega a Olimpíadas o Brasil estava capengando, cara. Empatou os 2 primeiros jogos, tinha que ganhar o último, senão nem ia Quando ele entrou, ele arrumou o time, cara. Eu acho que foi no lugar do Felipe Anderson que ele entrou. Agora eu não me recordo. Mas aí, quando encaixou ele, Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar, cara. Tanto que eles são amigos até hoje. Essa turminha aí, todos eles fizeram, acho que, tatuagem do símbolo olímpico, né? Às vezes o Luan tá lá na casa do Neymar, do Gabriel, vira e mexe isso. Estão juntos sempre, criou. Então, tipo assim, naquele momento da Copa era dele. Mas aí eu vi uma entrevista do Tite, eu me perguntei isso há muito tempo. E o Tite disse que ele não soube, nenhum dos treinos ou dos amistosos, ele não se adaptou bem jogando do lado, numa função que o Tite queria. Que o Tite sempre gosta de jogador assim, né? Por dentro o Tite tinha o Renato Augusto, que era um homem de confiança. Tinha o Neymar também, que estava fazendo uma espécie de um 10 ali chegando. Então ele queria tentar o Luan do lado. E parece que nos treinos ele não foi tão bem. Mas o bom jogador tem que jogar, né? Tem que achar um lugar para ele. Isso é aquilo que você falou do Ganso, né? Do Ganso. Porque de repente os treinadores aí têm uns Agora você tinha falado, eu acabei a gente falou para outro assunto, né? Dos outros jogadores, né? Que você falou que estão na Série A hoje. Então, tipo assim, eu falei para você... Fomos rodando, mas tipo assim, até para você ter uma noção que é da cidade, ó. Matheus Teixeira, Bahia, Reinaldo de Catanduva. Pode falar o bairro também, viu? Se fosse daqui da cidade, pessoal. Laranjeiras, o Matheus Teixeira. E o Reinaldo de Catanduva, o Lima e o Alan de Araçatuba. Aí você pega o Igor Gomes, daqui de São Paulo. Henry, zagueiro do Palmeiras, campeão da Copa São Paulo, agora capitão de Araçatuba, foi para os Estados Unidos agora, falei com o pai dele hoje. Heitor, irmão do Henry, estava no Grêmio, aí foi para a Espanha, se eu não me engano. Aí você pega hoje também Luan, né, que a gente está falando aqui. O Popó, agora está no Capivariano, mas vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Popó daquele de Rio Preto, ali ajudou a eliminar o Rio Preto. O Popó morava ali, se não me engano, no Maria Lúcia, perto de Santo Antônio ali. Família humilde, família simples. O menino merece muito chegar. E tá metendo gol lá no Capivariano. Acredito que logo ele tá em aquele time grande de novo. Lucas Cunha, um zagueiro do Red Bull, né? O Barba, no Novo Horizontino. O Lucas Cunha de Carneirinho. Esse aí foi o Cuquinha e o Alex Maza. Foram lá fazer uma avaliação. Nossa, o Maza, quanto tempo eu não vejo também? Trouxeram ele para cá. Aí pusemos ele no América. E daí, depois do América, quando acabou o meu trabalho ali, mandei ele para o Mirassol. Do Mirassol foi vendido para o Braga, para o Luizão, para o Deco, aquela turma que estava parceira com o Mirassol. E hoje um jogador aí já Série A de brasileira, top. Ô Alex, agora eu vou juntar uma outra pergunta, porque essa eu tenho certeza que você já ouviu muito. Por que esses jogadores, no caso aqui de Rio Preto, eles não têm as devidas oportunidades nos clubes daqui? Na tua opinião, o que precisaria mudar em América e Rio Preto, na base principalmente, para que pelo menos antes deles fazerem sucesso lá fora, que eles joguem pelo menos um pouquinho aqui e ajudem os times daqui, não só na questão técnica, né, que é melhorar a condição dos dois em divisões, mas também na principal parte, que é o salva-vidas das equipes, né, que seria a parte financeira, até para ajudar a América e Rio Preto a se reconstruírem da maneira que a gente espera. O Djalma, tipo assim, o futebol, que nem a gente conversou antes, é sonho. Você chegar no meu filho, 10 anos, você chegar num garoto de 10 anos, de 8, de 9, de 11, você sonha jogar onde? Ou é um clube grande, ou é Europa. Hoje até mudando, né? Hoje não é mais São Paulo, Corinthians. Não, é Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool. Então, tipo assim, o menino tem muita qualidade. A captação dos clubes grandes está cada dia mais cedo. Antes o cara vinha buscar um jogador de 13 anos. Hoje tem jogador de Rio Preto, de 9 anos, morando em Xerém. Olha. O pai muda com a família toda. Tem jogador
o filho do Lúcio, amigo meu, Luquinha, que é tem uma grande promessa também, tá no Atlético Paranaense, mudou sozinho para lá, cara. Com 11 anos, 12 anos, foi para lá. E outros, assim, que eu poderia citar aqui agora. O clube grande vem, e o clube grande oferece, às vezes, vamos supor, o cara chega no menino da periferia e fala assim, ó, vamos lá, o Palmeiras. Que nem eu falei, o Palmeiras hoje é referência na base. O Palmeiras pegou um menino aqui de Rio Preto, Arthur Michelin. Pôs lá, ofereceu moradia, ofereceu escola. Que é o que fez com o Hendrick também. O que o fez pai com o também ganhou um emprego. Aí, por exemplo, um clube desse chega, cara, fica difícil. Eu não vou nem falar América e Rio Preto, que hoje estão numa situação lastimável. Mas vamos supor, Novo Horizontino, que é referência, base, e Mirassol. Vamos lá. Ele oferece uma estrutura dessa, mexe a camisa do pai, e queira ou não queira, quando você veste a camisa de um time grande, se não der certo lá, muitas outras portas se abrem. Agora, por exemplo, o Alex, os jogadores que eu pego na minha empresa aqui hoje, os pais, 11, 12 anos, 13 anos, o pai vem me perguntar, o que eu falo? Eu prefiro que você venha no Mirassol, eu prefiro que você venha no Novo Horizontino, que você crie uma casca, que você crie uma base, e você pega, por exemplo, Novo Horizontino. Novo Horizontino negociou jogador direto com o Real Madrid, cara. Que é o caso também que você Rodrigo acabou de falar Farofa. do Renan, né? Do Novo Horizontino foi pro Atlético Paranaense. Não, tem um menino no Novo Horizontino, chama o Rodrigo, o apelido dele era Farofa. Rodrigo Farofa. Foi negociado Novo Horizontino, Real Madrid. Olha. Direto. Esse menino, Renan, zagueiro da Sub-20, foi convocado agora pelo Ramon, pela seleção principal. Jogava no Corinthians. O Robert Renan. Robert Renan. Novo Horizontino, cara. Tá na Rússia. Isso, a quando? E todo mundo fala bem dele, eu vi alguns jogos dele no profissional. Fantástico. Então, vamos supor, porque eu entendo como formação um todo. Eu não entendo como formação o que o atleta faz dentro de campo só num treino. Entendi. Eu entendo no formação o atleta sair de um treino, ele ir para casa, ele ter o pai, a mãe, a irmã, ele ter uma vida social, ele ter escola, ele ter um contexto. Eu não entendo formação só com aquilo que se trata relacionado ao campo. Jogou, acabou, tchau. Só amanhã eu vou te ver. A formação é ampla. Então, vamos supor, o São Paulo é um time que sempre saiu na frente da base. O São Paulo dava escola particular para os meninos, dava curso de inglês. O jogador saía de São Paulo falando em 3 idiomas, cara. Português, inglês e espanhol. Tá? Mas vamos supor, se eu tenho... Esses atletas que eu pego hoje, eu falo assim, vem cá, o Novo Horizontino aqui tá uma estrutura boa, pessoal sério e tal. Mirassol, fica aqui. E quando o time grande faz a tua parte aqui, quando o time grande você destacar, um time grande vai vir e vai te comprar. Você não vai chegar lá de teste como mais um. Você vai chegar como o cara que foi comprado do Mirassol, do Novo Horizontino, para resolver um problema que nós tínhamos aqui. A visão é diferente, ele chega diferente. Eu prefiro esse trajeto. Só que os pais já quer pular a etapa, entendi. Então, tipo assim, tem casos que deram certo o jogador sendo formado aqui chegar em time grande, e tem casos, por exemplo, o Igor Gomes é um caso que saiu daqui com 12 para 13 anos e foi formado todo no São Paulo e estourou no futebol. Mas, assim, eu prefiro esse caminho aqui com o pai e a mãe perto, com toda a estrutura, porque é aquela questão de, Djalma, eu pego o meu filho, 10 anos, eu ponho ele num clube grande. Ele vai para um quarto com 8, com 10. Quem que é esse menino que está com ele? Da onde ele veio? Qual que é a formação que ele teve? E, cara, esse menino, esse amiguinho dele, que eu nem sei quem vai participar da formação de homem dele. Hoje, graças a Deus, está muito mais assim, né? Melhorou as condições. Melhorou as condições, mas antes, pedofilia no futebol era uma coisa que não tem como se esconder. Hoje, graças a Deus, os clubes têm uma filtragem, tem tudo, diminuiu muito. Mas, cara, você imagina você tá aqui, teu filho de 10 anos pode ser um dos melhores, São Paulo, Flamengo e tal, mas teu filho tá lá num CT, trancado, ele vai sair. Na minha cabeça isso não funciona, não. E as pessoas falam, pô, mas você vive de futebol, você manda todo mundo para fora, você não deveria falar isso. Não, eu tenho que passar. Porque tem um lado bom, mas também tem... É o lado de formação de ser humano. Eu tenho um atleta, que eu não vou falar o nome, mas hoje já está milionário na Europa, hoje está jogando no Brasil novamente, e eu vi ele sair daqui, do Derac, e foi para a base do Santos. Ele saiu daqui do Derac, cara, é aquele menino educado, aquele sim senhor, não senhor, sabe? Aí passou-se o tempo, 7, 8 anos depois, eu estava na Vila Belmiro assistindo um jogo, tive a felicidade de encontrá-lo lá.
E na hora que eu fui falar com ele, professor, como é que você tá, mano? Colé e não sei o quê. Eu falei assim, gente... Uai, é outro menino. Assim... A transformação. Virou um homem de bem e tal. Mas assim... fugiu daquilo das características que ele vinha vindo. O pai e a mãe era super assim, sabe? Filho único, sabe? Aquele cuidado todo. Então, eu acho que isso é importante. Sim, eu acho que isso é importante na formação do contexto geral, né? No contexto geral, era importante. Bom, Alex, agora a gente tá chegando aqui no momento. Vou até convocar o Cris aqui. E aí, o Cris, deu o quê? 2 horas já? Não, deu 1h30, rapaz! Agora é o momento de você, literalmente, pode colar a tua figurinha. Rapaz! Se quiser dar uma folheada aí antes, aí pra ver aqui as outras feras que já passaram, enquanto o Cris se aquece lá pra fazer esse só momento. Fera aqui, cara. Olha, começa na primeira parte. O Wellington, Betão, Galo, Molina, meu centroavante, Molina. Godoy. Godoy, cara. Não, só fera. Rapaz, eu jogava... Você não chegou a jogar no time da imprensa, né? Eu joguei umas vezes lá no Rio Preto, mas a gente só perdia. Não fala isso. Ficamos invicto. O centroavante era o Molina. Tinha gente... o Wellington, parceiro Betão. Doutor Wilson também. Doutor Wilson, lá do Mirassol. Deixa eu te dar o auxílio Pará, aqui. Rapaz. Olha do lado de quem você vai aqui, ó. Lá do Faísca. Com a 22 aqui, ó. Ô, Djalma, você me fez uma pergunta e eu acabei depois não respondendo. E eu acho que não pode passar em branco. É a questão do América e do Rio Preto. Né? Sim. É uma pena esses 2 clubes que eu... Cara, eu comecei no futebol, até outro dia estava no Facebook um comentário, primeira vez que eu entrei no estádio de futebol foi em 86 para ver a estreia do Pianelli pelo América. Né? O América, o respeito que tinha, a história que tinha. Aí você falou uma coisa, a base é a salvação para esses clubes, não tem outro caminho, não é do profissional que vai chegar, não, é a base. É fazer um trabalho forte, que nem foi feito na época do Alessio, na época do Cido Torres, o América na época do Facina. Quantos jogadores vendeu? Cara, um Fred, hoje, paga toda a dívida do América, um Danilinho. Então, tipo assim, cara, o Rubens está chegando. Joias passaram por aqui, né? Vou falar, nunca tiveram nada em mãos. Tiveram. Djalma, tem. Jogador bom aqui, tem. E dentro disso que eu tô te falando, se você montar um trabalho forte na América de base, no Rio Preto, e o pai chegar e ver aquela estrutura, ver jogando contra os times grandes, o pai vai pensar, assim, pra que eu vou levar agora para o São Paulo, sendo que está aqui do meu lado e ele pode ter uma formação não tão igual, mas parecida. Essa daqui... Mostrar pro Cris aí, ó. E pra você, essa figurinha aí agora, ó. Você também no nosso álbum aqui, Alex. Essa daqui é carimbada? Também é 22. Essa é grande Alex. O Faísca pegou ele não queria o 24. Faísca. Ele ficou doido porque o fundo verde, né? Fundo verde. Eu falei, você não fez. Ô, Alex, quero te agradecer muito aqui por ter desprendido esse tempinho. Eu sei que você vai viajar, eu sei que tem mais trabalhos aí para fazer, quem sabe descobrir novos talentos. E muito obrigado pela visita, pela presença. A gente conhece há tanto tempo, sabe do teu trabalho, aí de tudo aquilo que você faz pelo futebol, pelo esporte, pelas pessoas, né? Já que muita gente consegue as grandes oportunidades devido aí também a esse teu auxílio, essa tua participação que é fundamental. E deixar um recado final aí para quem sonha em ser um atleta, para quem tem esse pensamento também aí em se tornar um jogador de futebol, ou até mesmo de outra modalidade, né? Independente. Sim. Bom, primeiro te agradecer a oportunidade, né? São poucos a gente está falando de passar um tempo aqui. Eu nunca tinha participado de podcast, entrevista a gente tinha feito várias, né? Aí eu falei assim, mas a gente bateu um papo. Como passa rápido? Cara, eu achei que, será que a gente tem conteúdo para tudo isso? E já tá rapaz, se ficar... isso aqui são dos seguranças aí, ó. Eles vão embora com as figurinhas do papai. Muito legal, olha aí. Então, muito obrigado pelo convite. Você sempre foi uma pessoa prestativa, uma pessoa que acompanhou o trabalho de base. Eu lembro do Canal 16, eu lembro da rádio. Você sempre atento. E o que eu tenho para dizer para os atletas é sonhem mesmo, batalhem em cima daquilo que vocês querem. Mas o principal, o futebol é o foco. O principal, eu quero ser jogador? Quero. Mas a vida vai além do futebol. Você sonhou ser jogador, não conseguiu ser jogador, você foi para uma área que está no esporte, você é feliz, próximo, né? Está próximo de futebol. Eu a mesma coisa, eu não tinha um potencial para ser um jogador profissional, fui ali e conquistei meu espaço trabalhando, e hoje
vivo no meio do futebol, tenho a mesma alegria como se eu fosse um jogador de futebol. Estou sempre no meio. Então, batalhe, sonhe, acredite, mas não é só o futebol. Você não vai ser feliz só se você for jogador de futebol. Você vai ser feliz se você batalhar naquilo que você quer, seja no futebol, seja na comunicação, seja na parte de fora do campo, seja como médico. Estude, batalhe e seja feliz. Legal, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado, sucesso aí nessa caminhada, agradeço muito. Bacana, muito honrado de estar nesse álbum aí. Opa, você é merecedor, como tantos outros que a gente lembrou Quando fechar esse aqui. álbum, nós vamos armar um churrasco aí. O Lopinho deu essa ideia, viu? Falou, ó, depois vamos convidar todo mundo que participou. Pô, essa legal. ideia, pô, e tem gente boa aqui pra você ainda. Tem, então, tem muita gente aqui. Tem muita gente do futebol aí que... De outras modalidades história, também, né? Que nem nós falamos do Galo, né? Pô, você tem Joãozinho de Caires, que história, que tem Joãozinho de Caires em Rio Preto, Militão. Sim, olha, tem que aproveitar esse pessoal mesmo. Tem uma galera aí, cara, que tem história pra contar, hein? É muita história. Agradeço demais aqui o Alex. Obrigado. Um abraço pros filhos, como que é o nome da dupla aqui? Lorena e Samuel. Eles ficaram atentos aqui, acompanhando toda a gravação. Agradecer de novo aqui ao Cristiano Abraão, nosso editor, fazia tempo que não viu o Cris. cinegrafista. Um abraço, Cris. Tudo bom pra você. Faz tudo. Ronaldo Atilano, da Rádio NIRP, o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, também a Vanusa Carvalho, social media, e o William Castro, que tá lá em São Paulo, ele que desenhou esse álbum, que tem feito sucesso. Rapaz, ele deixou até melhorzinho na foto. Você viu só? Tem uma foto bacana sua aí, enaltecendo ainda uma medalha. Um abraço, William. Você que está lá na capital. E lembrando a todos aí para seguir o nosso canal no YouTube, o Pode Colar Podcast, você vai lá, se inscreve, acompanha esse episódio completo aqui do Alex e também de tantos outros personagens que passaram aqui na nossa programação. E também aí poder seguir as nossas redes sociais, o Instagram do Pode Colar, você vai lá, acompanha os cortes, o momento aqui do Pode Colar sua figurinha, enfim, todos os grandes destaques e informações da nossa programação. Acompanhar também as nossas plataformas digitais, aí você pode acompanhar o Pode Colar através do Deezer, do Spotify e do Amazon Music. E agradecimento especial aqui ao NIRP, o Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. O Pode Colar volta semana que vem com uma nova história, um novo personagem, sempre contando histórias de sonhos que se tornaram realidade. Grande abraço, obrigado pela companhia e até lá.